Veja isto. Oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Verdão Construção e Acabamento. Contal de Contabilidade. Porto Seco, economia para exportar e importar.
Forte Atacadista, aqui é mais barato. E economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Contalde, assessoria contábil para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Balancetes mensais, análises financeiras, entre outros afins. Contalde Contabilidade, Comandante Costa, 33169000. Hoje eu vou pintar meu sonho, transformar a minha vida pra melhor. Então vem com a gente construir algo maior. Nada é impossível, basta você acreditar que o Verdão tá com você, junto pra realizar. O Verdão tá com você. Verdão, crescendo junto com seus sonhos. Forte Atacadista, aqui é mais barato. E economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Eu queria convidar o meu amigo doutor Ebenezer, por gentileza, doutor Ebenezer, para proceder à entrega dessa honraria. Profeta, é a sua hora, profeta. Gente, Carlos Roberto Cabral da Silva, profeta. Senhorenza, você que garimpa jogadores lá na BB, né? Bosco Della Mônica, um garimpeiro eterno. Esse camarada aqui, eu vou só citar 2 nomes de jogadores revelados por este homem, que estão aí no estrelato Chiroli. Eu cito o cuiabano, lateral do Grêmio de Porto Alegre, um futuro extraordinário, já está no Grêmio. Brenner está jogando aonde? Brenner está jogando na Itália. O Brenner foi um jogador, um centroavante, que há pouco tempo, Paulinho, surgiu no São Paulo Futebol Clube. O Brenner é revelação do profeta com a sua escolinha, com os jogadores que ele trabalha em nossa capital. Com a sua simplicidade, entregando a sua vida, o seu coração, Ebenezer, para a revelação de jogadores. E outros nomes, na hora oportuna, ele pode, evidentemente, enumerar aqui. Prazer, Roberto, te homenagear nesta noite. Você não tem ideia, conheço a sua história, a sua trajetória, e citei aqui apenas 2 nomes de um elenco extraordinário de jogadores, e, acima de tudo, o que você representa para tirar o garoto da rua, dar esperança, dar ensinamento, dar fundamento nessa caminhada do futebol. Doutor, por gentileza, segura o microfone aqui. O Eber, prega a palavra do doutor Ebenezer. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, abrilhantando essa festa maravilhosa que tem um cunho muito importante na medida em que se reverencia aquelas pessoas que contribuíram, fizeram alguma coisa em prol da sociedade, quer no esporte, enfim. Quero ilustrar com uma passagem que os escribas e os fariseus apertaram Jesus a respeito de se pagar imposto era devido ou não. E ele pegou, então, uma moeda e perguntou de quem que era aquele rosto que estava lá. Ele falou, de César. Então ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nesta noite, a figura que está nessa medalha, nessa moeda, que é de reconhecimento, é de vocês, tá certo? A quem honra, honra, né? Então, a figura que está nessa moeda hoje, de todos os agraciados aqui, por tudo aquilo que já fizeram em prol da sociedade, pelo esporte, como foi dito aqui pelo Márcio Lacerda, né? Que tira as crianças da rua, enfim, que cooperam por uma sociedade melhor. Meus parabéns, boa noite. Weber,
Para mim é uma grande honra, tá? Muito feliz em receber de uma pessoa que, para mim, é uma grande referência do esporte em Mato Grosso, Macedo Filho. Eu venho de uma época que as famílias todas corriam para a televisão para ver os jogos que ele transmitia e o pessoal ficava muito feliz. Então, assim, para mim é uma grande honra estar recebendo desse homem que representa para mim a história viva, um homem de um grande caráter, e para mim é muito importante. E dizer que o esporte sempre foi uma ferramenta de transformação social. Hoje a gente tem inúmeros meninos saindo de Mato Grosso, não só com o objetivo de ser jogador de futebol, mas com o objetivo de fazer a diferença na vida das pessoas. E graças a Deus, com a ajuda de muitos, a Escolinha do Profeta trabalha com mais de 300 crianças e nós temos esse objetivo. Se não virar jogador, mas a gente tem a satisfação de ajudar a trabalhar o homem de bem que vai fazer a diferença aqui no estado de Mato Grosso. Muito obrigado, meu amigo Macedo. Para mim é uma grande honra. Um abraço aos amigos, meu amigo Bosco Della Mônica, Fiorenza e todos os outros aqui. Obrigado. Obrigado, profeta. Esse é um catador de craques, de homens. Eu quero convidar João Bosco Della Mônica para receber a homenagem. Della Mônica. A história do Della Mônica está, olha como que o joelho está. Se confunde com a história do nosso futebol. Você jogou no Atlético em que ano, Bosco? Sim, rapaz, eu não estou muito lembrando. Foi logo no início da minha carreira. Eu joguei 5 anos no Atlético. Nós fomos tricampeões cuiabanos, Mato Grossense, aliás, naquela época era Mato Grosso. Deixa eu ver, era 50, quando eu saí do... Entrei no Atlético com 15 anos de idade. Né? 37 total, Atlético ou não? Atlético é de que ano? 37, por aí? Acho que é em 37. Você nasceu em que ano? 38. Então você não jogou no Atlético, no 37, você nasceu em 38, então você jogou no Atlético 55 por aí. 54, 55. Você formava o meio de campo, chegou a formar o meio de campo com Guiauro e Sebastião? Não, com Portela, Ginho Portela, Sebastião era lateral direito e Guiauro era zagueiro central. Meio de campo fizemos algumas vezes eu, Portela e Sarobá, famoso Sarobá. Naquela época, antes ele jogou no... Não, era aquele time que tinha dos Aeroviários. Lembra que tinha um time que chamava... Eles jogaram pouco tempo, eles jogaram só 2 anos. Aí o Sarubá veio para o Atlético. Né? E joguei com Batista Jaldi, joguei com Najib, irmão de Batista, né? Fulepa. Jogou com Fulepa. Como é que chamava aquele centroavante que fazia gol? Pai daquele menino craque que morreu acidentado? Do Pelezinho? Não, Totó, aquele centroavante do Atlético famoso, que era pai do Dito Siqueira, como é que chamava ele? Ah, sim, Luiz Tocinho. Você jogou com o Luiz Tocinho? Joguei com o Luiz Tocinho. Luiz Tocinho era zagueiro central, não era centroavante. Ah, não era centroavante? Mas ele era centroavante, Totó? Zagueiro? Mas ele teve jogo que ele era goleador, como que ele fazia gol? Ele era tipo o zagueiro do Palmeiras, né? Era Luiz Pereira. Esse paraguaio que está no... Ah, tá. Como é que chama esse paraguaio aí? Quem que é Palmeiras? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Então, ele era todos os escanteios, ele estava lá dentro da área. Né? Era um zagueiro artilheiro, como é hoje o Gustavo Gomes. Teve campeonato na época que ele foi artilheiro, o Luiz Tocinho. Teve campeonato que ele foi artilheiro, mas eram tudo com bolas paradas, né? Ele era um exímio cabeceador, né? E quase todos os escanteios ele estava dentro da área. E naquela época eu fazia meio de campo, mas eu era o cobrador de escanteio do Atlético nas duas pontas. Né? E nós tínhamos outro bom cabeceador também no Atlético, que era o Emílio.
né? O Emílio também era ponta esquerda, jogava de ponta esquerda. Você é contemporâneo do Ariel, Nato, esse pessoal todo? Ariel também teve, jogamos junto, né? Nato. E eu tenho assim uma história, Macedo. Ah, fantástica a sua história. O Bosco, ele é pai de Bosco Della Mônica, que foi um dos maiores craques, né, Chiroli, da história do nosso futebol de salão, hoje reside lá em Fortaleza, né? E Bosco Della Mônica, além de ter sido esse jogador extraordinário, ele presidiu o Clube Esportivo Dom Bosco e, mais recentemente, ele criou uma federação para trabalhar com crianças no futebol de salão, organizando. Escolar. É a Federação Mato Grossense de Desporto Escolar. É uma federação que é afiliada à Confederação Brasileira de Desporto Escolar, afiliada ao COB, Comitê Olímpico, e o ISF, é uma instituição internacional com sede na França. Então, nós fazemos ainda, né, as competições mato-grossenses, fazemos as seletivas para os brasileiros, e quem vai para o brasileiro, passou, ele vai para o Mundial. Nós temos hoje, Macedo, vários atletas escolares daqui de Mato Grosso, com títulos de campeão mundial, né, que participaram em mundiais, e nós temos aqui um exemplo de dois garotos lá de Peixoto de Azevedo. Um foi campeão brasileiro de arremesso de dardo, outro foi campeão de salto em distância, foram para o Mundial, né, e foram campeões mundiais. Então, nós temos uma grande, né, quantidade de atletas, inclusive em Sorriso. Sorriso é campeão sul-americano de handebol, tanto na categoria sub-14, lá que disputa os Jogos Sul-Americanos na categoria sub-14. Depois desse currículo trazido pelo Bosco, eu quero convidar o empresário Humberto Mendes, por gentileza, Humberto Mendes de Campos. Você ouviu aí o currículo do homem, Roberto? Você ouviu o currículo, Roberto? Olha a responsabilidade sua, por gentileza, Roberto, fique aqui. Espera aí que o Weber vai colocar o microfone para você proceder à entrega. Muito obrigado pela honra de estar oferecendo ao nobre. Isso é um valor que faz com as crianças, com os menores, e isso é muito valoroso. Então, eu estou muito honrado de poder passar para você esse troféu. Parabéns. Muito obrigado. Eu também não citei para você que a gente participou de 9 Copa Rio Juvenil, né? Eu levei, durante 9 anos nós participamos com um convite da Federação Carioca de Futebol. Nós revelamos vários valores, vários atletas que hoje, a começar pelo Beto Cuiabano, que todo mundo conhece, né? Beto Cuiabano foi revelação sua. Foi revelação minha, levei Beto primeiro para o Flamengo. Lá no Flamengo ele não se comportou bem, foi mandado embora, voltou para Cuiabá. No outro ano nós voltamos para Macaé, onde nós jogamos contra o Botafogo. Daí já deixei ele lá no Rio, lá no Botafogo. Ele não voltou mais para Cuiabá. E assim outros e outros. E chegou à seleção brasileira. Chegou à seleção brasileira, foi negociado com o Napoli da Itália, ele jogou na Itália. E outros atletas. Tem atletas hoje que jogou comigo aqui, jogou no Operário, inclusive, aquele goleiro. Qual é o nome dele? Estou me esquecendo agora. Hoje ele mora em Portugal, né? Ele mora em Portugal. E outros garotos que hoje também se revelaram, tiveram na China, jogaram lá pela Arábia Saudita, e hoje são donos de centro de treinamento no Rio de Janeiro. Que legal, que legal. Vamos aplaudir, gente, o Bosco Della Mônica.
Mais uma vez, ele está acompanhado aqui da Miriam Della Mônica, que é filha dele, né, irmã do nosso querido Júnior Della Mônica. Para finalizar. Muito obrigado, Macedo. É uma honra estar recebendo esse troféu daqui, oferecido por você. Você perguntou para mim, Bosco, já recebeu algum dia algum troféu das minhas mãos? Falei, não. É nesse ano. É nesse ano. Tá bom. Muito obrigado, Bosco. Não é você que tem que agradecer, sou eu que tenho que agradecer por tudo que você fez e, evidentemente, continua ainda fazendo pelo nosso esporte de uma maneira geral. Quero convidar o empresário João Benedito da Silva Neto para vir receber o prêmio de Cidadão Esporte. João Benedito da Silva Neto é um homem difícil da gente aquilatar o currículo dele. João Neto apareceu há pouco tempo com o Santo Antônio, não é? De repente ele comprou o Ação Esporte Clube do Leirivon, que hoje está lá no interior de São Paulo, e passou a ser Ação Santo Antônio. Disputou, inclusive, a Série D do futebol brasileiro, bem recente. E, no último campeonato, Totó, ele encampou o Dom Bosco. Evidentemente que ele investiu no Dom Bosco também, ficou Ação Santo Antônio Dom Bosco, mas não deu sorte. Por exemplo, agora o presidente do Operário de Várzea Grande está dizendo que ele não foi feliz nas contratações para o Operário, né? Ao passo que o misto foi. E o João Neto, ele investiu, mas não teve sorte. Não deu sorte o time, tanto no campeonato estadual, como agora disputou a Copinha, né, Neto? Disputou a Copinha, é. Deputado Carlos Avalone, gostaria que o senhor fosse o responsável por entregar essa honraria a este homem ímpar, essa singularidade do nosso futebol, e já disse, Totó, que continua a parceria dele com o Dom Bosco. Vai continuar a parceria do Ação Santo Antônio com o Dom Bosco. Perspectiva de que o Neto vai querer dar o troco no ano que vem. Tomara que ele tenha sorte nas contratações. Por gentileza, Weber, conduz aqui o microfone para o deputado Carlos Avalone. Bom, eu gostaria de dizer, Macedo, que foi uma belíssima escolha, a homenagem ao Neto, ao João Neto. Eu tive a honra de participar da final do campeonato feminino aí. Que jogo emocionante, emocionante. A polícia jogando gás de pimenta no olho das meninas lá, foi terrível. Mas foi um jogo maravilhoso, emocionante. Você está de parabéns aí pelo investimento no esporte. Pode sempre contar com a gente. Parabéns, você merece. Obrigado. Tá bom? Vamos aplaudir o João Neto. Weber, microfone para o João Neto. Weber. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse ambiente onde a gente observa pessoas que fizeram parte do futebol matogrossense. O nosso amigo repórter ali, que a gente, quando tinha 15 anos, assistia a ele todos os dias no esporte matogrossense. Você tinha quanto, Neto? 15 anos? 15 anos. Pela madrugada. Macedo é um amigo... Já dobrei o cabo da Macedo é um amigo de muitos anos, né, Macedo? Sua esposa foi minha professora no ginásio. Enfim, para mim é uma honra muito grande tá hoje fazendo parte desse elenco do futebol matogrossense. Eu que tenho 30 anos de polícia, sou sargento da Polícia Militar, aposentado já, e temos uma empresa chamada Uniforte Segurança, que é uma base nossa hoje, que sustenta a ideia de criar o Ação. E eu sempre digo que o Ação, ele nasceu apenas tem 3 anos na minha mão. Em 3 anos, eu consegui fazer coisas que eu acho que muitos presidentes, que nem o Macedo acredita, que em 3 anos nós conseguimos. Primeiro, comprei o time num mês, no outro mês eu fui campeão matogrossense da 2ª divisão invicto. Em seguida, disputei o primeiro campeonato estadual da 1ª divisão, enfrentando o Cuiabá,
dentro da Arena, com um orçamento de apenas 50 mil por mês, e o Cuiabá com um orçamento de 3 milhões de salário. Perdemos de 3-2. Consegui uma vaga para a Série D do Brasileiro. Disputamos também o Campeonato Brasileiro no outro ano, coisa inédita. Fizemos 14 partidas, basicamente com um grupo uniforte apoiando a gente. Nós disputamos contra o Brasiliense, que tem mais de 50 anos no futebol brasileiro, com uma folha de R$600 mil, e conseguimos perder apenas, Avalone, de 1-0 lá dentro de Brasília. Então, em seguida, a gente também disputou o feminino. Fomos agora segundo lugar, onde o Avalone é um torcedor do misto. Para mim é uma satisfação muito grande. Infelizmente, o juiz facilitou ali para o misto, né? Nós ganhando de 2-0, e o misto conseguiu reverter a situação, mas está de parabéns também. Mas conseguimos uma vaga para o brasileiro para o ano que vem. Então, vamos disputar o ano que vem feminino. O Ação vem forte o ano que vem para o feminino também. E vamos tentar o ano que vem também subir para a primeira divisão, que eu acho que o lugar do Ação hoje, Santo Antônio, é na primeira divisão. Em apenas 3 anos também, eu consegui construir dentro da minha cidade, Santo Antônio do Levergé, um CT, um centro de treinamento, onde nós temos lá alojamento para 30 atletas, refeitório, campo de futebol, academia, toda a estrutura básica para se formar um atleta, né? Então, eu fico muito feliz. Nós estamos apenas começando, em apenas 3 anos a gente conseguiu tudo isso feito, deputado. Para mim é uma honra estar recebendo esse troféu aqui da mão do senhor. O senhor que é uma figura extraordinária no futebol, sempre apoiando o futebol. E o nosso amigo Macedo, é o 3º evento também que eu estou hoje aqui. E espero, Macedo, toda vez que você nos convidar, a gente está aqui presente. Tá? Para mim é uma satisfação muito grande estar junto de pessoas históricas. Nós temos ali o presidente da BB, amigo pessoal. Toda terça e quinta nós estamos lá na BB forte, firme, discutindo algumas coisas. É um cara que sempre incentivou a gente e conhece do nosso trabalho. Muito obrigado a todos. E, enfim, só agradecer a todos. Obrigado. Vamos aplaudir. Extraordinária, né? História. Muito obrigado, João Neto. Parabéns. Malaquias 4:6 diz que Deus deixa de ferir a terra com maldição, quando os pais são convertidos aos filhos e os filhos aos pais. Pais convertidos aos filhos são pais que não provocam os filhos à ira, que não desanimam os filhos, que temperam disciplina com encorajamento. Pais convertidos aos filhos são pais que oram pelos filhos, têm tempo para os filhos, aconselham os filhos e guiam os filhos pelas veredas da justiça. Pais convertidos aos filhos são aqueles que ensinam a criança no caminho em que deve andar, que apontam para elas o caminho da salvação em Cristo Jesus.